Agora eu vou explicar as páginas 14 e 15, continuando com a interpretação do texto Menino Senhor. 9. Atividade número 9. Dizemos que os versos rimam quando, no meio ou no final deles, há palavras com um som igual, um som final igual ou parecido, são as rimas. Copie do texto um conjunto de versos que rimam. Então, olha, os versos são aquelas musiquinhas que aparecem no texto Menino Senhor, que as pessoas cantavam para vender os produtos, tá? Lembram do texto? Então, você vai procurar um daqueles versos, uma daquelas musiquinhas, um conjunto, né, daqueles versos, com palavras que rimam, né? Todo mundo lembra o que é uma rima. Por exemplo, Maria rima com tia, porque o som final é parecido. As duas terminam com ia, Maria e tia. Então, voltando lá no texto, você vê um conjunto de versos, uma daquelas musiquinhas, e copia aqui nas linhas. Fácil, né? E tem que ter as rimas, daqueles lá tem as rimas. 10. Releia esses trechos do texto. Texto 1. Doce tinha de montão. Texto 2. O menino se divertia a valer no meio daquele mundaréu de gente. Agora, em relação a esses trechinhos aí, você vai responder: que palavras ou expressões desses dois trechos revelam o uso de uma linguagem mais parecida com a usada em uma conversa nossa do dia a dia? Na nossa conversa do dia a dia, a gente não fica se preocupando muito em usar palavras cultas, né, num vocabulário mais culto. Todos somos assim. Agora, na escrita, a gente procura ter um vocabulário mais elaborado, mais culto. Então, aqui, quais palavras você acha que é do vocabulário do dia a dia? Vou dar uma dica, tá? São 3 palavras. Palavras de uso do dia a dia. Tem uma nesse texto e 2 nesse texto, certo? É só copiar as palavras aí. A B você vai assinalar a alternativa correta. Por que o narrador optou por usar uma linguagem cotidiana, linguagem do dia a dia? Primeira, porque considera que os acontecimentos não são sérios? Acho que nada a ver, hein? Para se aproximar do caráter espontâneo de uma feira ou para usar a linguagem de um artista da feira? Então, qual que você acha que é correta? Pensando bem aí. Uma das 3 apenas. A 11, você vai ler o trecho a seguir. Texto 1, que é lá do texto, né? Foi retirado do texto. Você faz a leitura e depois vai para a página 15. Compare o que você acabou de ler com outro texto que conta a mesma cena, mas com outras palavras. Então, aqui no texto 1 da página 14, é aquele pedacinho que falava: quando no final da tarde a feira se desfazia, Senhor voltava para casa em silêncio. Vou marcar aqui. Em seu pensamento, aqueles ritmos e melodias iam sendo gravados para sempre em seu coração pequenino. Agora o texto 2, que é a mesma coisa, mas com outras palavras. Este aqui na página 15. No final da tarde, quando a feira acabava, Senhor voltava para casa em silêncio. A música que ele ouvia na feira ficava gravada na sua memória para sempre. Agora pergunta A. O que você compreendeu da expressão a feira se desfazia? O que você compreendeu da expressão a feira se desfazia que aparece no texto 1?
Então, lá no texto 1 fala que a feira se desfazia. O que você entendeu? Entendeu, né? Aqui, olha, a feira se desfazia. Que a feira terminava, que eles iam desmontando a feira. É nesse sentido que você compreendeu. A B. Para você, a expressão a feira se desfazia tem o mesmo sentido de a feira acabava? Para você tem o mesmo sentido? Explique aqui. Esta é uma resposta pessoal, mas pensa bem para responder. Na C, também vai marcar a alternativa correta. Qual é a diferença entre dizer que os ritmos e melodias iam sendo gravados no coração do Senhor e dizer que ficavam gravados na sua memória? Qual a diferença entre gravar no coração e gravar na memória? É a mesma coisa? Então, tem duas alternativas. Ficar gravado no coração dá a ideia de algo guardado com sentimento. Ou, não há diferença, pois gravar uma lembrança no coração ou gravar na memória tem o mesmo sentido. Uma das duas está correta. A D. Em qual dos dois textos a linguagem é mais elaborada e expressiva? Nesses textinhos aqui acima. No texto original, que é o texto 1, aqui na página 14, ou no texto reescrito, que é o texto 2, logo aqui acima, na página 15, bem esse aqui. Tá? Qual deles? Que a linguagem é elaborada e expressiva. E por fim, a atividade 12, vocês vão escrever nas linhas a seguir o que você mais gostou no texto O Menino Senhor. Se essas linhas forem poucas, você pode descer, escrever mais um pouquinho aqui abaixo do livro. Mas eu gostaria que vocês escrevessem com suas palavras, tá? O que você mais gostou? Não copiar um trecho, mas sim contar o que você mais gostou. Se precisar, pode ler novamente, correto? Começa assim: eu gostei da parte em que acontece isso, da parte onde o menino Senhor viu isso. Então, assim, procura escrever uma frase longa, né, ou várias frases, e lembra de começar sempre com letra maiúscula. Bons estudos nesta semana para todos.